Olá pessoal, espero que estejam todos bem e dando continuidade ao nosso estudo de arte dentro do programa estabelecido para os terceiros anos do ensino médio. Vamos nos adentrar mais profundamente sobre a arte na antiguidade. E dentre a arte da antiguidade nós veremos duas civilizações, a civilização egípcia e a suméria. As habilidades que serão desenvolvidas nesse tópico são de reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho, da produção dos artistas em seus meios culturais e analisar diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Recordando, no tópico anterior nós vimos a arte rupestre, a arte na pré-história e arte rupestre, né? E o que nós destacamos? Dentre a arte na pré-história, nós percebemos que o homem tem essa capacidade inata de se expressar por meio da arte. Nós descobrimos o que são desenhos rupestres, que são desenhos cravados na rocha ou cravados na pedra. Vimos ainda a Vênus de Willendorf, que é aquela Vênus que foi encontrada na antiguidade, que representa a fertilidade da mulher e a fertilidade da terra como um todo, destacando ainda que tratava-se de uma sociedade matriarcal. Vimos ainda que no Brasil existem sítios arqueológicos de enorme importância, dentre eles o sítio da Serra da Capivara, o sítio arqueológico da Serra da Capivara, que fica no estado do Piauí. E vimos que a função do pesquisador de sítio arqueológico é trazer o passado para o presente e fazendo assim, dar-nos a possibilidade de conhecer a história de civilizações passadas e, por fim, a nossa própria história. Pois bem, dito isso, vamos iniciar com a arte na antiguidade. Nesse tópico, analisaremos a civilização egípcia e suméria, certo? Pois bem, antes de falarmos do Egito, eu vou apagar minha foto para que vocês vejam melhor. O Egito, gente, é uma região que localiza-se na região norte da África, bem encostadinha da Ásia, e é próximo, mas muito próximo do chamado Oriente Médio. E talvez por isso nós veremos na civilização egípcia, uma série de características da Ásia Ocidental, tá? É possível dizer que somos todos alunos do grego. Olha, eu vou ler para vocês. Na história da arte, é possível considerar que a arte produzida até os dias atuais é fruto de ensinamentos e influência de produções artísticas que foram passadas de geração em geração. Nessa perspectiva, é possível dizer que somos alunos dos gregos e os gregos, por sua vez, foram alunos dos egípcios. Por esse motivo, a importância da arte egípcia para as manifestações artísticas que vieram depois dele, tá? Então aí, gente, nós vemos a importância da arte egípcia para todo estilo artístico que surgiu durante o período. E que arte é essa? Quem são os egípcios? Os egípcios nós já sabemos, é aquele povo que localiza-se às margens do rio Nilo e que essa porção de terra é bem próxima da Ásia, no que nós conhecemos hoje de Oriente Médio, tá? Bem próximo ao Oriente Médio hoje, né? Naquela época era só Egito. Então vamos lá. A arte egípcia estava inteiramente
ligada à religião, sobretudo à vida após a morte. Pois bem, os egípcios acreditavam que a vida não se extinguia aqui e que após a morte, se bem que nós também acreditamos nisso, né? E que após a morte eles atravessariam um rio e nesse rio teria uma outra vida ainda com seu corpo. Por conta disso, eles enterravam-se com suas joias, com suas esposas, com seus artefatos luxuosos e alguns até com escravo, com a esperança de que na vida pós-morte eles precisariam disso para continuar sobrevivendo, que a gente sabe que não é bem assim. As pirâmides eram solenemente ornamentadas com desenhos e pinturas, esculturas além de baixo e altos relevos. Aquele desenho de baixo é o desenho que a gente esculpe e de alto é o desenho que a gente deixa o traço superior à superfície, tá? Acima da superfície. Superior da superfície fica difícil de falar, mas acima da superfície. Com todo esse cuidado servia para ajudar, entre aspas, a alma a sobreviver após a existência terrena. Assim, as imagens encontradas nas tumbas egípcias estavam ligadas com a ideia de propiciar à alma algo que orientasse ou encaminhasse na outra vida. No entanto, esse rico acervo de imagem divide conosco um retrato do cotidiano dos antigos egípcios. Então, veja, mesmo nas esculturas das pirâmides, que eram por si túmulos, o que acontece? Os egípcios transportavam um pouco da vida, ou seja, nas esculturas e nos desenhos representados nas pirâmides, nós poderíamos ver a vida diária e cotidiana do Egito. Lógico que os faraós num luxo fora do normal, enquanto a grande população escrava construindo as pirâmides. Podemos ver isso até na Bíblia, que os hebreus foram escravos dos egípcios, inclusive trabalharam nessa produção de pirâmides e de tumbas faraônicas. Gente, essa primeira imagem que vocês veem aí é a esfinge, tá? E no fundo, o que vocês estão vendo é a pirâmide. Esse local se chama Gizé, tá? É o sítio de Gizé. Lá estão as 3 pirâmides mais famosas de Quem, Quéops e Miquerinos e a esfinge como que protegendo todas essas esculturas. Gente, um aspecto muito importante da arte egípcia é a pintura. E nessa pintura nós destacamos a lei da frontalidade. As figuras egípcias eram quase em sua totalidade representadas dessa forma. Observem, a cabeça está de perfil, o olho está de frente, o tronco voltado para frente, as pernas e os pés voltados para os pés e as pernas de perfil. Então, observem as mãos de perfil, a cabeça de perfil, mas olha o olhão voltado para frente, o corpo, o tronco, a região do tronco voltada para frente e os pés de perfil. Ainda nós podemos observar algumas características no desenho egípcio. Ele é desenhado em primeiro plano. O que é um desenho em primeiro plano? É um desenho, gente, que não tem ou tridimensionalidade. É aquele desenho esculpido, como se fosse um carimbo. Veja, o fundo, não existe fundo. E quando existe esse fundo, ele não se comunica com o desenho principal. Por conta disso, nós dizemos que esse é um desenho em primeiro plano, diferente da obra de Michelangelo, quando você olha as linhas de fuga, quando você olha a perspectiva. Então, olha, característica do desenho egípcio, primeiro plano. Primeiro é a lei da frontalidade, que vocês não podem esquecer. Tronco de frente e os demais membros de perfil.
e os olhos de frente, tronco e olhos de frente. O resto tudo de perfil. Gente, as cores são chapadas. O que são cores chapadas? São cores que não existem nuances. Eles pintam todas de uma cor só. Não existe sombra, não existe nuance, não existe claro e escuro, tá? Esse desenho ainda tá mais ou menos com uma nuancezinha, mas o desenho egípcio não tinha nuance, era o que nós chamamos de chapado. Lei da frontalidade, eu já acabei de explicar, e a presença do lápis lazuli, que nós não veremos aqui, mas nós veremos numa outra foto que eu vou mostrar para vocês, que é uma pedra muito azul, e os egípcios usavam isso de forma exagerada. Nós vamos ver isso no desenho de Tutankhamon, tá? E também, gente, nós vamos ver o antroposomorfismo, misericórdia, que palavra difícil. E antroposomorfismo é isso aqui, ó. A esfinge, ela tem cabeça de homem e tronco de leão, tá? Então essa mistura de homem com animal dá o que conhecemos como antroposomorfismo. Nossa, eu não sei falar essa palavra. Dificílima. E o que mais no desenho que nós podemos ressaltar? Quando tiraram Tutankhamon da tumba, não se esqueçam que eles tinham um processo de mumificação. Quando tiraram Tutankhamon da sua múmia, ele exalava flores e mel. E esse perfume que saíram das múmias, elas tinham bactérias que foram condensadas por muito tempo, passaram por uma transformação e mataram os cientistas que estiveram lá e que foram os primeiros a verem a múmia, tá? Então foi fatal a mistura de flores e de bálsamos que eles usavam para mumificar os seus corpos. Gente, e a presença de vermelho. Aquela esfinge que eu mostrei para vocês ainda há pouco, ela era toda pintada de vermelho. O original dela era vermelho. Hoje não, porque devido ao tempo que se passou, essa cor já foi desgastada, certo? E uma outra característica dos desenhos egípcios é isso aqui, ó. Dos desenhos não, da arte egípcia. A maquiagem. Bom, nesse desenho pequeno abaixo, vocês veem o Tutankhamon, tá? E esse azul que vocês veem, esse azul Prússia, esse azul lindo, azul muito bonito. Esse azul da Prússia, que é o azul em artes assim chamado, ele está presente, contrastando com dourado no Tutankhamon. E essa é a Nefertiti, tá? E esse chapéu dela também, ele era colorido com esse azul que é do lápis lazuli. Lembra que eu falei para vocês? Pois bem, mas o intuito dessa imagem não é enfatizar para vocês as cores, mas sim a maquiagem. Os egípcios gostavam muito de maquiagem. E esse contorno esfumaçado nos olhos, chamado kohl, ele é encontrado em todos os desenhos. Era uma maquiagem muito comum na época. As mulheres usavam dessa forma, os homens também usavam dessa forma. Usavam da mesma forma, homem e mulheres pintavam os olhos da mesma forma, tá? Era esse contorno, esse rímel não, esse contorno preto bem forte nos olhos da mulher egípcia. E conforme se observa, as pessoas
quanto mais influentes, quanto mais ricas, tá? De uma casta superior, maior era o uso do col em volta dos olhos. Alguns diziam que era para eliminar, evitar que bactérias entrassem nos olhos. Outros dizem que era para ajudar a proteção em relação à terra, mas de fato é que isso se tornou um aspecto cultural. A moça que vocês veem em cima, com uma maquiagem mais atual, ela é uma egípcia. Lembrando que o Egito é um país muçulmano, tá? Então ela está usando o hijab, mas veja bem, a maquiagem dela ainda se destaca em relação à cultura, em relação à cultura, né? A cultura egípcia. Isso é provável, as mulheres de lá utilizam até hoje esse tipo de maquiagem. Então, aquela maquiagem puxada, aquela maquiagem com olhos e bocas bem marcado, nos remete à maquiagem egípcia. Os egípcios foram um dos primeiros povos a usarem maquiagem no mundo, tá? Por conta disso é que eu trouxe a maquiagem para ser vista por vocês, certo? Agora, passando ao nosso trabalho, a primeira atividade de vocês, tá? Atividade número 1 que vocês deverão me entregar. Então, veja bem, gente, é uma atividade alternativa, ou uma ou outra. Você deverá fazer uma maquiagem egípcia antiga. Se desejar, pode se vestir e usar perucas e fará uma foto e adicionará ao seu portfólio, que deverá ser uma pasta virtual e entregue ao final do bimestre como um dos trabalhos para a avaliação do segundo bimestre. Ou você faz essa foto com uma maquiagem egípcia e maquiagem e roupa, se desejar, ou se você se sentir muito mal em trabalhar com a fotografia, com a maquiagem artística, você pode optar em realizar um desenho de uma figura humana, pode ser masculino ou feminino, porque nós vimos a lei da frontalidade, tanto era usado na figura humana masculina como feminina. Então você fará um desenho da figura humana com as características da lei da frontalidade, tá? Lembrando que são atividades alternativas, ou uma ou outra, não é para fazer as duas para ter nota dobrada, correto? Certo? Então vamos lá, gente. Arte suméria, entendido o trabalho de arte egípcia? Arte suméria. A Suméria, os sumérios foram uma civilização que se desenvolveram na antiga Mesopotâmia. A Mesopotâmia, a palavra quer dizer entre rios, por quê? Porque a Mesopotâmia foi aquela região que se desenvolveu entre os rios Tigre e Eufrates. Essa região atualmente compreende o Iraque. Pois bem, foi lá no Iraque mesmo. E aqui, gente, é o símbolo mor dos sumérios, que é o estandarte de Ur. O que é o estandarte de Ur? É um estandarte, é uma placa escrita, cunhada na madeira, esculpida na madeira, com esse desenho em alto relevo e pintado nos mínimos detalhes. Aqui é o centro, que não dá pra gente ver, ó, tá sem cabeça, é o rei, ele ficava ao centro. E abaixo é as batalhas e conquista de Ur, tá? Ur era uma civilização que tinha como rei Ur, tá? Era uma das cidades-estados da Suméria. Então, lembrando que a Suméria, entre rios, localiza entre os rios Eufrates e Tigre, e atualmente é o Iraque. Essa civilização, gente, antes de passar para o próximo, ela tem uma história muito importante. Lembra, algumas pessoas já ouviram falar de Nibiru, inclusive quem canta é a Cássia Ellen, canta O Segundo Sol. O Segundo Sol é uma tradição cultural histórica escrita pelos sumérios,
que um determinado planeta chamado Nibiru, ele estaria circulando em volta da Terra e que cada 3 milhões e 3 milhões de anos, 3.000 e 3.000 anos, acho que é isso. Não conheço muito bem a história. Ele se chocaria com a Terra. E até um escritor chamado Zacarias Schling fez uma... Singh fez um livro baseado nessa teoria de Nibiru, e Cássia Eller canta, alguns artistas cantam, um monte de gente fala, mas a gente não sabe se é verdade ou não. A história está escrita assim nas estelas, né? Estelas vocês verão que serão placas de letras, né? De histórias, chama-se placa como se fosse um livro. Eles cunhavam numa estela, que era uma placa de barro, e estava escrito nessa placa a respeito desse planeta chamado Segundo Sol, tá? Então essa teoria do Segundo Sol surgiu aí na arte suméria. Lembrando que a Mesopotâmia, antes de ser habitada pelos sumérios, assírios, babilônios, estiveram lá. Então, essa civilização suméria, ela tem muito dos assírios e muito dos babilônicos, tá? Então, vamos lá. Dando continuidade, os sumérios, gente, data dos 2600 antes de Cristo. Eles enfrentaram deuses, catástrofes, dilúvio e sempre em busca da imortalidade. Esse daí é o mapa antigo da Suméria, da região da Suméria, tá? Então, ó, se observarmos, é o atual Iraque e uma parte do Kuwait, tá? Então, essa aí é a Suméria. Esse senhor aí é o rei de Ur, chamado Hammurabi, tá? Então, nós vamos ver detalhes sobre ele. Hammurabi, inclusive, ele tem um código. Vocês vão conhecer, quem for fazer direito, vai conhecer logo de cara o código de Hammurabi, que dizia assim: olho por olho, dente por dente. E o código dele, o código do rei Hammurabi, ele foi escrito num monumento bem grande assim, chamado... Deixa eu lembrar, que eu não consigo lembrar onde era. Era como se fosse uma grande coluna, lembrei, coluna monolítica, que media 2,25 metros de altura. E nessa coluna estava escrito o código de Hammurabi, né? Se falar o árabe correto seria Hammurabi. E nesse código, a primeira lei que é olho por olho, dente por dente. Então aí, gente, é a primeira civilização que estabeleceu normas e leis de convivência para todo um povo, que foi o rei Hammurabi, tá? O rei Hammurabi da Suméria em 2600 antes de Cristo. Então tinha aquele código, todas as pessoas deveriam observá-lo, e por conta disso ele estava no centro da cidade, todo escrito na escrita deles, que era cuneiforme, que a gente vai ver daqui a pouco. Gente, na arquitetura nós tínhamos os conhecidos zigurates, eram de tijolos crus, tá? Outra coisa, a civilização suméria, ela se desenvolveu no mesmo período da civilização egípcia. Então, eu quero destacar as diferenças entre a arquitetura suméria e a arquitetura egípcia. Vocês viram que a arquitetura egípcia eram pirâmides com uma entrada, com interna altamente, a edificação era toda interna, tá? A divisão de compartimentos. Nos zigurates, nós já temos uma estrutura não tão piramidal, mas mais quadrada. Ela é reconhecida pelos enormes degraus, tá?
E a destinação dos zigurates era monumentos, templos, local de sacrifício, palácios e até banco. Então, ele não tinha aquela estrutura de ser uma tumba funerária. Então, ela tinha uma destinação diferente das pirâmides, tá? Uma coisa importante que eu tenho que falar é que os zigurates mais famosos são os Jardins Suspensos da Babilônia, que não existem mais, e a Torre de Babel, que é mencionada na Bíblia. A Torre de Babel mencionada na Bíblia seria, na verdade, um dos zigurates, tá? Tinha essa estrutura arquitetônica de um zigurate. Falando em olho por olho, dente por dente, a escrita cuneiforme desenvolvida pelos sumérios foi a primeira forma alfabética de escrita que se tem notícia no mundo. Eles cunhavam nessas pedras aí que são conhecidas como estelas. Nós escrevemos na folha, eles escreviam na estela. Nós usamos as canetas, eles utilizavam cunhas, que eram forminhas que iam formando quadradinhos em quadradinhos, tá? Então, assim, é muito interessante que tudo nessa escrita, ela é organizada em pequenos quadrados, ó, vocês estão vendo aí? Há uma separação de quadradinho. Cada quadradinho conta uma história, como se fosse uma sílaba ou uma parte da palavra, certo? E foi nessa estrutura que foi escrita o código de Hammurabi, tá? O primeiro código escrito que se tem notícia no mundo, certo? Pois bem. Vamos lá. Não, atividade 2. Vocês vão responder, eu quero que vocês respondam com só o gabarito, tá? A região mesopotâmica, a região da Mesopotâmia ocupa um lugar na história da humanidade, na antiguidade. Foi berço da civilização sumeriana, devido ao fato de... Aí vocês vão marcar o gabarito, mandar para eu corrigir. E depois dessa questão, vocês farão a segunda. A respeito dos povos mesopotâmicos, selecione a alternativa verdadeira. Vocês vão ver dentre essas que estão aí qual a verdadeira e mandarão para mim somente o gabarito da questão, tá? Não é para mandar mais nada além do gabarito, pelo amor de Deus. Só o gabarito da questão. Não manda mais nada. Chega. Gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estarei no WhatsApp, eu estarei por e-mail, eu estarei no Google Classroom. Um beijo para todo mundo, que eu acho que eu já falei demais, essa aula ficou comprida. Beijo. Até a próxima.